Quero dizer que recebi correspondência da Frente em Defesa das Empresas Públicas do Rio Grande. A preocupação é com o futuro dessas empresas, em especial a CIE, a Corsan e o Banrisul. O governo estadual tem sinalizado pelo enxugamento da máquina pública, o encolhimento das funções sociais do Estado e a retomada das privatizações. Nesse sentido, já foram enviados para a Assembleia projetos para alteração das aposentadorias dos servidores, extinção da Companhia Estadual de Silos e Armazém César, na Fundação Estadual de Produção e Pesquisa de Saúde, a mesma linha, a FEPS, da Fundação de Esporte e Lazer, Fundegs, a mesma linha, da Fundação Zoobotânica, além da criação de uma empresa específica para a área de cartões do Banrisul. Tais empresas, senhor presidente, cumprem um papel fundamental no nosso Estado e geram 10 mil empregos diretos. Falando, senhor presidente, na extinção da Fundação Zoobotânica, eu aprofundo aqui dentro do meu tempo. Os trabalhadores da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul estão apreensivos. Nos próximos dias, a Assembleia Legislativa poderá votar o projeto de lei número 300 de 2015, enviado pelo governo estadual, que, se aprovado, irá decretar a extinção da Fundação Zoobotânica e a demissão de todos os seus funcionários. Será uma lástima se o projeto for aprovado. A Fundação, como é conhecida, deve continuar existindo e atuando na defesa do meio ambiente. Nós que falamos tanto que não há revolução social se não cuidarmos do meio ambiente e da educação, conservando e divulgando o nosso patrimônio cultural. Portanto, esse órgão público, pela sua atuação e importância, não pode ser simplesmente extinto, gerando incalculáveis prejuízos ao povo brasileiro e, eu diria, principalmente ao povo do Rio Grande. Desde 1972, a Fundação Zoobotânica do Rio Grande vem prestando relevantes serviços à sociedade por meio dos seus 3 órgãos: o Museu de Ciências Naturais, o Jardim Botânico e o Parque Zoológico. Os projetos e iniciativas da FZB, frequentemente realizadas em cooperação com organizações do Brasil e do exterior, buscam aliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social para que atividades econômicas possam ser realizadas sem nenhum impacto no meio ambiente. Alguns exemplos são zoneamentos e diagnósticos ambientais, protocolos e manuais de boas práticas da produção agropecuária, projetos de uso sustentável de recursos da biodiversidade e planos de manejo de áreas protegidas. A FZB também coordena a elaboração de listas da fauna e da flora em extinção no Rio Grande e propõe medidas para a sua conservação e recuperação. Além disso, a FZB mantém espaços públicos de lazer e cultura acessíveis a toda a população, promove ações de educação ambiental voltadas às escolas públicas e à comunidade em geral, executa atividades museológicas e organiza exposições fixas e itinerantes, sempre na linha de educar, principalmente para a defesa do meio ambiente. Atua na formação de recursos humanos, orientando estudantes em projetos de pesquisa, oferece aperfeiçoamento a professores de ensino fundamental e médio, proporciona treinamento em edificação e manuseio da fauna, mantém coleções científicas de referência sobre a biodiversidade do Estado e publica periódicos científicos de impacto internacional e diversas obras de divulgação. Entre as pesquisas desenvolvidas pela FZB estão a descrição de novas espécies de plantas e animais, a realização de inventários biológicos, o manejo de animais peçonhentos, visando a produção do soro antiofídico, a biomonitoramento da qualidade do ar, a recuperação de ambientes degradados, o impacto de estradas sobre a fauna, a proliferação de algas tóxicas, o efeito de espécies parasitas e exóticas invasoras, a fauna fóssil e muitos outros.
As atividades realizadas garantem que o Estado tem autonomia técnica e científica para formular políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, assegurando que a gestão do patrimônio natural fique sob o controle da sociedade por meio de órgãos públicos idôneos e isentos. A FZB é a única instituição, senhor presidente, do sul do Brasil, fornecedora de veneno para a produção de soro antiofídico e para a prospecção de princípios ativos com potencial medicinal. Alguns números da Fundação, senhor presidente. Quadro de funcionários, 205 funcionários, sendo que atualmente só 3 ocupam cargo em comissão. Quadro técnico e pesquisadores, total de 43, incluindo 33 biólogos, 3 engenheiros agrônomos, 3 engenheiros florestais, 2 veterinários, 1 químico, 1 paleontólogo. 70% do quadro técnico possui titulação de doutorado. Coleções científicas do Museu de Ciência Natural da FZB, 500 mil exemplares, entre plantas, animais e fósseis. Coleção de plantas vivas do Jardim Botânico, mais de 1.000 espécies e dezenas de milhares de exemplares. Plantel de animais no Parque Zoológico da FZB, 1.065 animais. Acervo da biblioteca, cerca de 13 mil livros, 1.300 títulos de periódicos científicos. Publicação, 6 revistas científicas ano e ainda uma média de 2 grandes publicações de divulgação ao ano. Para o ano de 2015 está prevista a publicação de 6 obras de divulgação sobre a biodiversidade e o uso sustentável de recursos naturais. Visitantes do parque, o grande parque lá conhecido Sapucaia, 620 mil visitantes anos, sendo 120 mil estudantes. Número de escolas e grupos atendidos no Jardim Botânico e Museu de Ciências Naturais. 440 grupos ano entre escolas estaduais, municipais, particulares, associação, instituições de caráter social. Cerca de 60% dos atendimentos são ao público não pagante, evidenciando a importante caráter social da FZB. Agendamento, senhor presidente, de visitação de estudante do Jardim Botânico, 160 alunos dia, em médio. Alguns dados do orçamento: a arrecadação anual do Parque Zoológico, 3,2 milhões. Receita total prevista para 2015, 5 milhões. A previsão de receita em relação ao custeio da FZB para o ano de 2015, correspondente a 72%, significa que, apesar de não ser um órgão que tem por objetivo gerar lucro, a FZB arrecada a maior parte do valor do seu custeio, ou seja, ela se autossustenta. Repercussão do orçamento: custeio mais folha de pagamento no orçamento estadual, 0,0045%. Em relação ao orçamento do Estado para a Fundação, as despesas total da FZB corresponde a apenas 2,24%. Esses dados que apresentei agora me foram entregues pelos próprios funcionários. Demonstram, assim, que a extinção da Fundação Zoobotânica do Rio Grande seria um impacto inexpressivo sobre as finanças do Estado, mas um impacto muito negativo para trabalhadores, trabalhadoras e principalmente para todo o ciclo, toda a cadeia do meio ambiente. Senhor presidente, enfim, não tenho dúvida nenhuma de que acabar com a Fundação Zoobotânica é apagar boa parte da memória científica do solo gaúcho, de gaúchos e gaúchas, ou seja, do meu querido Rio Grande. Uma parcela significativa dos profissionais que hoje atuam, o que já atuaram nas áreas específicas científica, gestão ambiental e conservação da biodiversidade, tiveram parte de sua formação profissional e qualificação realizada por meio dos programas de estágios, bolsa de iniciação científica, pós-graduação, pós-doutorado, cursos, oficinas e treinamentos. Extinguir, enfim, a FZB é privar o Estado de um importante órgão público de apoio à gestão, ao planejamento e ao licenciamento ambiental, que é fundamental para a vida. Ao contrário do que se tem dito, a atuação do FZB não se sobrepõe à dos demais órgãos, departamentos, Secretaria Estadual de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas é fundamental, é um pilar que complementa essa estrutura. A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável não tem quadro técnico em condição de assumir as numerosas atribuições das atividades da FZB.
Extinguir a FZB é retirar dos gaúchos e gaúchas o direito de ter uma das mais tradicionais e retomadas instituições públicas de pesquisa e biodiversidade e conservação da América do Sul, acabando com diversos grupos e laboratórios de pesquisas, coleções científicas, publicação, exposição, projeto, ações e parcerias. Extinguir é um erro, significa privar a população do acesso à área de lazer, cultura, como é o caso do Jardim Botânico e o próprio Parque Zoológico. É uma instituição de referência na geração e difusão de informações sobre a biodiversidade, repito, fauna, flora e o ecossistema. Por isso, senhor presidente, estou do lado dos trabalhadores, estou do lado do cientista, estou do lado dos educadores, estou do lado dos professores, estou do lado dos técnicos da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Por fim, fazendo isso, eu sei que estou ao lado do povo gaúcho. Faz um apelo ao governo do Estado para que reconsidere a proposta. Da mesma forma, peço aos nobres deputados estaduais que não aprove esse projeto.